Olá pessoal, vamos então aqui para mais uma aula do PowerPoint, né? Hoje a gente vai vir para cá, desenho, né? Na primeira aula, área de transferência, segundo slide, aí depois fonte, aula passada parágrafo e hoje a gente vem aqui para desenho. Então olha só, aqui no desenho nós vamos colocar algumas formas, tá certo? Para que a gente possa dar uma vida, vamos dizer assim, para que a gente possa adicionar no nosso slide de acordo com a nossa necessidade, certo? Dar a vida que eu digo, porque fica mais bonito, né? Quando a gente coloca algumas formas e tal. Mas vamos lá. O próprio PowerPoint aqui já traz pra gente duas formas, né? No primeiro slide. Então essa daqui, por exemplo, quando a gente clica, a gente já pode começar a editar. Se a gente não clicar, olha, ele fica cinza, né? Porque a gente não pode editar, a gente pode adicionar uma nova aqui, ó. A gente poderia vir aqui e adicionar uma nova, mas já já eu chego aqui. Vamos mexer nas que já estão aqui. Então clica nela, estilo rápido e aí ó, a gente já pode colocar um estilo aqui. Eu vou colocar esse daqui, por exemplo. Então e aqui na outra, ó, um esquema de cores, né? Estilo rápido, vamos colocar laranja. Então pronto, tá aí, ó. Então veja só, quando eu clicar nessa daqui, clicar, segurar e arrastar, ela vai para cima da preta. Então significa que ela está num nível acima do preto. Para fazer com que ela vá lá para trás, o que eu faço? Clico nela, organizar, enviar para trás. E ela vai para trás, certo? Se eu fizer esse mesmo processo com o preto, enviar para trás, quem vai para trás é ele. Seria a mesma coisa que jogar o laranja para frente. Clica no laranja, trazer para frente, certo? Seria a mesma coisa. E se tiver vários aqui, várias formas, né? Você vai jogando para trás de acordo com o que você quer ou jogando para frente de acordo com o que você quer, tá certo? Então, essa aqui é a primeira coisa que eu tinha para trazer para vocês. Depois disso, vamos mexer um pouquinho aqui no na própria forma, né? Aqui a gente vai ter o preenchimento da forma. Então, a gente pode modificar a cor dela aqui também. Se a gente quiser modificar a cor, vamos colocar esse daqui. A gente pode modificar sem problema nenhum. Ou a gente pode deixar sem preenchimento. Então, olha só, ela vai ficar transparente, sem preenchimento. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar textura. Então, veja aí, ó, que ela fica com textura. A gente pode colocar um gradiente também, né? Ó. Ele vai trazer um gradiente aí pra gente. Fica bem bonito, né? A gente pode colocar uma imagem, clica aqui e seleciona uma imagem aí, a imagem vai vir para cá. Temos esse conta-gotas aqui, que faz o quê? Quando a gente tem uma imagem, quando a gente tem uma cor, por exemplo, que não está nesse padrão de cores, vou trazer aqui, por exemplo, essa imagem, certo? Só para a gente ter um exemplo, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, preenchimento, conta-gotas. Eu vou escolher essa cor aqui, ó, que não está em nenhum dos que eu quero aqui, né? Nenhuma das cores que o próprio PowerPoint nos dá. Vamos imaginar que eu quero que seja exatamente essa cor aqui. Então eu clico, ó, e aí o slide, deixa eu fazer novamente, conta-gotas, vou clicar e o slide vai assumir a cor, tá certo? Então ele vai assumir a cor. Se eu fizer a mesma coisa de novo com outra cor, por exemplo, conta-gotas, pegar essa cor aqui, então ó, clico, ele assume essa cor, tá certo? Com amarelo, qualquer cor que eu for fazendo, ele vai assumindo essa cor, tá certo? Então, esse é o conta-gotas. Outra coisa que a gente pode fazer também é mais preenchimento de cores, né? Então, a gente pode vir para cá, né? Aí, tipo assim, se aqui não tiver, a gente usa o conta-gotas, né? Seria mais ou menos essa lógica. Acho que eu acabei até invertendo um pouquinho, mas tem nada não. Então, aqui a gente pode ir selecionando outras cores que a gente quer usar, tá certo? Clique em OK, aí ele vai modificando as cores pra gente, tá certo? Então, tranquilo até aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é usar o contorno da forma, olha só. Contornos. Eu vou modificando aqui, vocês vão percebendo aí ó, que o contorno da forma vai mudando, né? Vou deixar o vermelho que fica um pouco mais evidente, né? Então, ó, o contorno da forma. A gente pode também deixar sem contorno, certo? Deixar sem contorno. Mais opções de contorno, o conta-gotas do mesmo jeito. Aí aqui ó, já tem outras opções. Espessura, né? Vamos colocar um pouquinho mais grosso. Esse daqui, ó. Aí a gente tem como colocar também, ó, o esboçamento, ó. Ele vai modificando aí, ó. Né? Se a gente quer um design um pouquinho mais diferente, né? E modificar os traços também, né? Se a gente quer pontilhado, quer uns tracinhos maiores, quer uns tracinhos maiores e mais espaçados, né? Ele vai dando aqui os traços para a gente ir colocando, tá certo? A gente coloca aí de acordo com a nossa necessidade ou o nosso desejo, tá bom? Então, beleza. Aí aqui a gente tem alguns efeitos que a gente pode colocar na forma. Então, esse aqui fica bem bonito, né? Então ele vai colocar, deixa eu só colocar ela um pouquinho mais para baixo aqui pra gente visualizar melhor. Vou fazer na preta, né? Eu já mexi muito na outra. Então, ó, ele já tem alguns efeitos aqui pré-definidos, né? Esse aqui fica bem bonito.
Então você vai escolhendo aí de acordo com o que você quer. Esse aqui fica um pouco mais de lado, né? Esse aqui já fica assim. Então você vai escolhendo aí de acordo com o que você quer. Se você quiser colocar uma sombra, por exemplo, ó, você vai colocando aí, ó. Você vai escolhendo, ele vai colocando a sombra pra gente, ó. A sombra ficou aqui, ó, no cantinho esquerdo, né? Aí reflexo também. Reflexo fica bem legal. Tem uns aqui que fica bem interessantes, né? Sabendo usar, todos esses daqui ficam muito legais, né? Então, se a gente quiser uma borda, não necessariamente uma borda, mas um brilho, né? Uma borda que brilhe, então tem essa opção aqui, né? Então tem mais opções aqui embaixo. E aí, ó, borda suave. E assim a gente vai colocando de acordo com a nossa necessidade, tá certo? Tem esse outro aqui, que a gente já viu até alguns, né? Um pouco mais acima. E tem a rotação 3D, né? A rotação 3D, ele vai modificar a rotação da imagem, né? Então, dependendo aí da nossa situação, a gente vai usando aí de acordo com o que a gente precisa, tá certo? Então, olha só, já trabalhamos aqui essas daqui. Vamos trabalhar nessa forma aqui agora. Eu vou colocar uma imagem, colocar um novo slide, né? Eu vou colocar um novo slide em branco logo, fica melhor. Então, um novo slide branco. E eu vou adicionar uma forma aqui, ó. Por exemplo, eu posso adicionar uma linha, certo? Aí nessa linha eu vou ter aqui opções para a gente modificar o contorno da forma. Nessa aqui não vai ter preenchimento, né? Porque é um contorno. Então a gente pode modificar aí a cor, né? Pode colocar os efeitos, enfim. Reflexo, vamos botar um reflexo, ó como fica o reflexo. Né? Então aqui, ó, o reflexo. Então assim, a gente pode ir modificando de acordo com a nossa necessidade. A gente pode colocar outros também, né? Vamos colocar outro, ó. Outra forma. Vou colocar essa daqui, por exemplo. Então, veja que aqui ela vem para cá. E aqui, ó, preenchimento da forma, sem preenchimento, ela fica vazia. Se eu colocar o contorno da forma sem contorno, basicamente some, né? Mas a gente pode clicar com o botão direito. Clica nela com o botão direito. Editar texto. E aí, ó, é só a gente ir colocando o texto. Nesse caso, ele está em branco, né? Deixa eu colocar aqui, modificar a cor do texto para preto. Então, olha só, ele vai estar dentro da caixa de texto, né? Então, se eu vier na caixa de texto aqui, ó, forma de formato, vem aqui, preenchimento, botar o preenchimento, ó, ele volta ao preenchimento. Então, é isso, gente. Vocês podem adicionar outras aqui também, né? A lógica é essa. Eu não vou ficar explicando uma por uma, porque é basicamente a mesma coisa. Aí, esse outro aqui, ó, tem esse detalhezinho que a gente pode modificar aqui a grossura, né? A espessura, que é a seta. Então, você vai colocando aí de acordo com a necessidade. E olha só, também, ó, aquela coisa, ó, a gente coloca aqui recuar, ó, ele já dá aqui alguns atalhos, né? A gente não precisa necessariamente ir colocando lá. E tem outro detalhezinho muito importante, olha só, vou falar mais duas coisas bem importantes. Esse painel de seleção aqui, suponhamos que você está com várias e várias formas aqui. Clica nesse painel de seleção, e você não consegue selecionar por aqui. Clica nesse painel de seleção e olha só, você vai conseguindo selecionar por aqui. Cada uma das formas que você tem aqui, você consegue selecionar por esse painel de seleção. E outra coisa bem legal é que a gente pode agrupar, certo? Eu faço muito isso quando vou fazer rifa, né? A gente seleciona os dois. Para selecionar os dois, clica em um, segura Shift e clica no outro. Então, olha só, a gente vem aqui, agrupar, agora é como se ele fosse um, tá certo? Tem como desagrupar depois? Tem, vem aqui, ó, agrupar, desagrupar, pronto. Aí eles já voltam a ser dois novamente, tá certo? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que essa aula tenha contribuído, tá? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no meu canal, porque assim você me ajuda bastante. Valeu!